você sempre teve a fé ou Jesus ou Deus na sua vida? Ou teve algum momento que você encontrou a igreja? E Sim. qual que é a importância dessa da sua fé, de Jesus Cristo na sua vida, de tudo? Tanto profissional, pessoal, com a sua família, com você mesmo, assim. Como que você chegou, se já era, se não é, e como que isso é presente na sua vida? Olha, eu sempre fui uma pessoa sedenta, como todo ser humano. É que muitas vezes a gente não percebe que a gente tem uma sede, a gente tem sede de alguma coisa, a Aham. gente quer respostas, a gente tá numa busca O tempo inteiro. incessante, o tempo todo. E aí, na ausência do Deus verdadeiro, a gente busca em qualquer coisa essas respostas. A gente busca saciar essa sede em outras coisas. Coisas, na maioria das vezes, transitórias. Coisas que nos dão prazeres ali naquele momento, mas que Aham. vão passar e depois a sede volta de novo. E eu era essa pessoa, eu tinha sede, eu queria respostas, eu queria entender. Eu sempre fui muito estudiosa, muito curiosa, eu sempre gostei de aprender um pouco sobre tudo. Então eu transitei assim por algumas filosofias, né, do budismo, estudei um pouco sobre o hinduísmo, eu ia buscando assim, eu queria respostas Aham. e eu não encontrava assim, eu chegava num ponto que por exemplo a questão da salvação, da vida eterna, isso pra mim ainda era uma dificuldade porque eu não encontrava essa resposta onde eu buscava. E eu não, eu assim, claro, eu fui criada numa família católica, eu sempre tive fé em Deus, eu sempre soube que existe um Deus, eu sempre criei nesse Deus, só que eu não conhecia esse Deus, eu conhecia de ouvir falar, não de com ele andar. Eu sabia que ele existia, mas ele era um Deus distante, ele era um Deus, aquele Deus quase que mitológico, né? Assim, é cultural, aquele Certo. Deus que é barbudo, bravo e tá jogando raio na nossa cabeça, e se você fizer, Deus castiga. Sabe aquela coisa assim que a gente cresce escutando? Eu tinha essa Aham. imagem desse Deus distante. E aí, em 2014, eu voltei da minha lua de mel e eu recebi uma notícia muito triste, que a irmã de uma grande amiga, que também era minha amiga, estava com um câncer super agressivo, um osteosarcoma, acho que esse é o nome, que afeta os ossos. E naquele momento, quando eu soube disso, eu falei, cara, eu queria muito poder ligar pra ela e falar algumas coisas, mas eu não sei o que falar. Eu fiquei completamente Uhum. out, assim, não sei o que dizer. Eu acho que se eu ligar, eu vou deixá-la pior do que ela Certo. já tá, porque eu vou chorar. E eu sempre achei muito bonito as pessoas que têm fé, assim, que usam desses discursos de fé pra fortalecer o outro. E aí, naquele momento, eu me lembrei que a minha mãe tinha me dado uma Bíblia antes quando eu fui embora do Brasil para os Estados Unidos, ela me deu essa Bíblia. Só que eu nunca tinha aberto essa Bíblia. Ela estava lá na minha estante, mas eu nunca tinha aberto. E por acaso era uma Bíblia evangélica, apesar da minha mãe ser católica. Enfim, as coisas loucas de Deus. Porque é um pouco diferente. Então eu peguei essa Bíblia e eu falei: olha, Deus, eu não sei exatamente o que fazer com isso, mas eu vou abrir aqui numa página e se o senhor existe mesmo, que o senhor me dê uma direção aqui do que falar. Olha, eu desafiando Deus, né, gente? Mas essas coisas loucas acontecem. Eu falo assim, ó, a gente não pode usar, só um parênteses, a gente não pode usar, não deve, né, assim, em termos gerais, usar a Bíblia como um biscoito da sorte. Tipo assim, deixa eu abrir pra ver a sorte do dia. Não é assim que Aham. funciona. Mas quando o Senhor quer falar com a gente, ele usa dos artifícios que ele quiser. E Exato. naquele momento, naquele contexto, eu falei pra Deus, se o Senhor existe mesmo, me dá uma mensagem aqui pra eu passar pra Camila. E foi então que eu abri, né? A Bíblia tem 66 livros, uma coletânea de livros imenso, e eu abri justamente na história do rei Ezequias, que era um rei que recebeu ali um diagnóstico de uma enfermidade muito grave, e ele orou no canto da sala, ali no canto da parede, pediu pra Deus dar a ele, né, uma nova oportunidade, dar a ele a cura, enfim, e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. E pra mim, aquilo veio como uma. E eu lembro que eu entrei numa atmosfera muito sobrenatural naquele momento. Porque quando eu li aquele negócio, eu fiquei tão tocada e tão assustada. Porque eu falei, cara, Deus existe. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Ele não é esse Deus distante. Eu comecei a orar. E eu entrei ali enfim, nessa atmosfera sobrenatural que parecia que o céu tinha descido. Eu comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. E ali eu fiquei de joelho um tempo. E aquela experiência com Deus foi pra mim, assim, algo tão real que eu falei, eu não posso encerrar por aqui, eu tenho que continuar essa busca. E aí eu descobri que estava grávida e no meu sonho, quando eu descobri que estava grávida, porque nesse dia eu não sabia ainda, eu sonhei que um homem me entregava um teste positivo de gravidez. Só que quando eu fui pra minha lua de mel, eu tinha 6% de gordura no corpo, eu era atleta. E a minha médica disse pra mim, olha, impossível você engravidar, impossível, você vai ter que fazer tratamento. E eu voltei grávida. E aí, no meu sonho, esse homem me entregava. Aí, quando eu acordei, a primeira coisa que eu falei com o Maguila foi, amor, eu sonhei que Jesus
me dava um exame positivo. Ele olhou pra minha cara e falou assim: "Mas tá louca, né? Que você tá bebendo, minha filha? Você tá louca?" Enfim, então uma série de coisas sobrenaturais e experiências pessoais com Deus foram acontecendo na minha vida. Até o nascimento da minha filha, por exemplo, que quando eu peguei a Vicky no braço, assim, pela primeira vez, eu senti o amor de Deus ali, como eu não sei explicar, como nunca. E aí, depois de um tempo, que foi 2015, 2016, mais ou menos, eu me batizei em 2016, eu busquei uma igreja e ali eu fiquei de joelhos, ali eu chorei, ali eu falei, cara, aqui tá a resposta. Mas veja bem, as respostas que eu buscava, elas não estão numa placa de igreja. Elas não estão num templo construído por mãos humanas. Elas estão nas escrituras. Elas estão em Cristo. Cristo é a resposta. Então, por isso é importante a gente buscar uma igreja que pregue o Cristo crucificado e não essa teologia louca aí que esse povo está inventando. E aí, quando eu encontrei as minhas respostas ali, eu fiquei tão alucinada por aquilo que eu falei, cara, eu não quero mais sair. Então, eu falo assim, que é impossível alguém retroceder. Uma vez que você pisa no santo dos santos, é impossível você retroceder, impossível. Porque é uma experiência tão louca e tão maravilhosa e tão preenchedora da nossa alma que você não quer sair dali mais. Então, desde 2016 eu tô nessa caminhada que não é fácil, a caminhada cristã não é Disneylândia, é difícil. Falo pras pessoas, cara, não me usa como exemplo porque eu sou pecadora, eu sou um ser humano, sou frágil, sou falha. Olha pra Jesus. Olha pra Jesus, olha sempre pra Ele, que Ele seja sempre a nossa, sabe assim, o nosso modelo de vida. Mas eu venho, claro, crescendo, né, dia após dia, fiz teologia, quis descobrir mais, quis entender mais e eu tenho mesmo esse propósito na minha vida, né, que é pra falar com pessoas comuns sobre um Deus maravilhoso, não é esse Deus barbudo, bravo, que joga raio na nossa cabeça, e sobre um Jesus que é simples. As pessoas tendem a complicar demais, mas o evangelho é simples. A mensagem da cruz é essa. Creia em mim, todo aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus e recebê-lo como único Senhor e Salvador terá a vida eterna.